Olá, estudantes do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Tudo bem? Sou o professor Salles e nessa aula nós vamos estudar sobre as simetrias. Já ouviu falar dessa palavra? Lembra o que é? Então, o tema dessa aula é simetrias, movimentos que transformam o mundo. Vocês vão ver que quando a gente está falando de simetria, a gente está falando de movimentos. Nessa aula a gente vai estudar três tipos de movimento, tá? Que é a translação, a rotação e a reflexão. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre elas e vou te dar um exemplo de cada. Então vamos lá. Começando. A primeira aliás, antes de eu mostrar o objetivo da aula, né? O desafio. O desafio dessa aula vai ser o que eu comentei com você. Identificar as simetrias de rotação, translação e reflexão, tá? Vamos lá. Primeira, simetrias. Quando a gente fala de simetria, a gente está falando de movimento, como eu comentei com vocês. Vocês já pararam para pensar que, quando a gente olha para alguns objetos, como eles parecem iguais? Isso acontece muito, né, na natureza, nos objetos que nos rodeiam. Isso mesmo, quando viramos ou movemos eles. Então, se você movimenta alguma coisa, ou gira, ou desloca, quando você olha no espelho, isso acontece por causa das simetrias, que eu vou mostrar para vocês. Então, hoje nós vamos conhecer os três tipos, que é a translação, a rotação e a reflexão. A primeira vai ser a translação. Como que funciona a translação, esse movimento? A translação acontece quando o objeto se move em linha reta, sem girar ou inclinar. Então, é o deslocamento sem girar e sem inclinar. No exemplo aqui, imagine empurrar uma cadeira. Ela muda de lugar, mas continua com a mesma forma e tamanho. Ela não vai mudar, né? Se você empurra a cadeira, ela não diminui de tamanho. Na translação, todos os movimentos do objeto se movem na mesma direção e distância. É como se o objeto deslizasse pelo espaço. E aí eu coloquei aqui para vocês, tem um carrinho ali, olha lá o carrinho. Ele deslocou, ele está em linha reta, ele está deslocando, está bem lá em linha reta, mas ele continuou o carro sem mudar de tamanho e sem girar e sem inclinar, ele está movimentando em linha reta. Então ali aconteceu uma translação. Esse deslocamento do carro foi uma translação. Quando você faz esse movimento em linha reta, você está fazendo uma translação. Tá? O próximo movimento, a próxima simetria, a gente vai falar da rotação. A rotação acontece quando o objeto gira em torno de um ponto fixo. Então você vai ter um ponto fixo e o objeto vai girar em torno desse ponto. Isso é uma rotação. E esse ponto que está no centro a gente chama de centro da rotação. Imagine uma roda de bicicleta girando ou um peão rodando. Todos os pontos do objeto se movem em círculos ao redor do centro, mas a forma e o tamanho do objeto não mudam. É como se o objeto dançasse em volta de um ponto. E eu coloquei para vocês aqui o exemplo, coloquei um ventilador. Se você observar as hélices do ventilador, elas estão girando em torno de um ponto que está no centro do ventilador. Então, todos os pontos da hélice estão girando em torno desse ponto. Esse é chamado movimento de rotação. Inclusive, vocês já ouviram falar sobre o movimento de rotação da Terra, né? Que a Terra gira em torno dela mesma. Tem um centro e ela está girando em torno dela. Movimento de rotação. E o próximo movimento que eu vou mostrar para vocês é o de reflexão. O que é um movimento de reflexão? A reflexão acontece quando um objeto é espelhado em relação a uma linha chamada de eixo de simetria. Imagine dobrar uma folha de papel com um desenho. As duas metades são iguais, mas viradas uma para a outra. Então, quando a gente fala de reflexão, é a mesma situação de você olhar para o espelho. A câmera do celular, às vezes, se você virar a interrupção lá de tirar selfie, por exemplo, que a imagem fica invertida, é a reflexão. O espelho, quando você olha para o espelho, você vai ver, mas um lado de cá vai ser o lado de lá, está refletindo. É igual, mas é como se você dobrasse a folha.
Para ficar mais claro, eu coloquei um exemplo para você, uma borboleta ali, ó. Observe a borboleta lá, ó. Tá vendo as asas da borboleta? Parece que elas são iguais, né? Só que elas estão de forma espelhadas, né? Um lado está refletindo o outro, tá? Essa é a reflexão. Então, era isso. Vamos relembrar o que eu falei para vocês. Ó. As simetrias são rotação, translação e reflexão. Antes da gente encerrar a aula, eu quero deixar um desafio. Se você olhar ao redor aí, ó, de onde você está, na sua casa, no seu bairro, será que você consegue encontrar esses movimentos no dia a dia? Movimento de rotação, de reflexão e de rotação? O de translação é muito simples, né? Na rua, todo dia, com certeza, ele está passando um carro. Esse movimento do carro aí é um movimento de translação. Observe ao redor e responda para você mesmo. Algum objeto que se move de maneira rotacional, ou seja, uma rotação, e um movimento de reflexão. Era isso. Então, para a gente encerrar a aula, a gente vai ver o que a gente aprendeu. O que nós aprendemos? A gente aprendeu sobre simetrias, né? Esses movimentos chamam-se de simetria. Simetria de rotação, de reflexão e de translação. E por hoje é só. A gente se vê, continua estudando aí, né? A gente se encontra em uma outra aula, tá bom? Até lá, tchau.